Olá galera, bem-vindos ao canal Rascunho de Ideias, meu nome é Sérgio Júnior. No último dia 23, a Netflix lançou o filme da Enola Holmes e fizemos um pequeno vídeo com as nossas expectativas pro filme. E hoje a gente vem com a realidade. Lembrando que o vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu ainda, assiste o filme, assiste o nosso vídeo anterior que não tem spoilers, porque o filme não tinha saído ainda, e depois você volta aqui pra assistir, beleza? Fala pessoal, eu sou Akira Salles e sim, muita coisa mudou desde quando o filme foi estreado, nossa perspectiva do filme assim fez... E como dito no nosso último vídeo, nós assistimos com a mente aberta, não pré-julgamos nada nem ninguém, e o filme nos surpreendeu em vários aspectos. E como já foi dito antes, terá spoiler, sim, a mãe dela tá morta. Então bora lá, editor, eu pago 5 libras pra você rodar a vinheta exatamente agora. Antes de iniciarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para que vocês não percam nenhuma novidade. E já iniciamos dizendo, ela não aprendeu a bordar. O filme ele surpreendeu em alguns aspectos e decepcionou em outros. Dá pra entender que a Enola é jovem e ainda tem muito que aprender na vida, mas você nota que ela não consegue acompanhar os irmãos apesar de ser muito inteligente. Pelo menos ela não consegue acompanhar os irmãos, né, o verdadeiro Sherlock e o verdadeiro Mycroft, porque eles ficaram tanto quanto decepcionantes no filme. O Mycroft, principalmente, ele foi muito mal trabalhado no filme. Ele é tão inteligente quanto o Sherlock e no filme ele ficou o irmão chato praticamente, quase que o vilão do filme. Onde ele era durão e tudo mais e ficava tentando impor os padrões, o que ele queria que a Enola se tornasse, não o que ela queria se tornar. Você está sob minha tutela e vai fazer o que eu mandar! De um modo geral, o filme ele é bem envolvente e criativo. Eles conseguiram captar a essência da Enola do livro, mantiveram vários aspectos, como os inúmeros disfarces que ela faz, e o mais emblemático dos disfarces do livro, que é a viúva, que é quando ela vai até a casa da família do Marquês para se inteirar do que está acontecendo e se passa ali pela assistente do Sherlock. É bacana ver a construção da personagem. O filme ele tem alguns aspectos meio bobinho. Dá para construir a história, poderiam ter construído a história de N maneiras. O filme, ele mantém sim aquela visão para um público mais infantil, ele tem umas piadas bem comedidas ali, nada muito forçado, ele não extrapola para querer ficar chato ou então não força nenhuma piada, tudo tem um time bonitinho, bem ajustadinho, nem parece que é da Netflix. E por incrível que pareça, encontramos uma referência nesse filme que liga ele ao Sherlock Holmes 2, o Jogo das Sombras. Você confia em mim? A mesma cena, tá? Não exatamente a mesma cena, mas nós tivemos algo muito parecido em Sherlock Holmes 2, quando o Sherlock joga a esposa do Watson para fora do trem. Confie em mim. Não. A única coisa diferente é que o Sherlock joga ela no lago e quando a Enola pula com o Marquês, eles caem na grama. Fora isso, a construção da cena é muito familiar, inclusive quase com as mesmas falas. Uma coisa que eu gostei muito do filme foi que a Netflix não tentou lacrar com o filme. Ela respeitou o contexto da época. E ainda assim teve um toquinho de empoderamento. Mas nada forçado, nada que fez com que o filme ficasse chato. Tanto a Enola quanto a mãe dela, elas falam muito sobre a independência da mulher, sobre construir o próprio caminho, sobre fazer o que você quer fazer e não o que os outros querem que você faça. E, bom, no meu ver, isso é uma forma de empoderamento, né? Então, isso ficou legal. Ao contrário do que esperávamos por conta do próprio histórico da Netflix, elas não tentaram formar nada tipo de feminismo, uma coisa mais pesada, assim, igual a gente imaginou que poderiam tentar puxar, e era uma das minhas preocupações, eu confesso. E ficou bom, ficou na medida certa. Não tá forçado, dá pra entender que elas têm a independência delas, que elas querem ser o que elas querem ser, sem impor, sem colocar uma agendinha política chata que fizesse com que ia acabar saindo do contexto histórico dos personagens e tudo mais. Obrigado, Netflix, ponto positivo pra vocês. De um modo geral, o filme ele é bem fofo até. Aquele pique Sessão da Tarde ou então pré-Domingão do Faustão.
É um filme bacaninha, você consegue assistir, ele é envolvente. Como já comentei anteriormente, ele não tem aquelas piadas forçadas ou fora de time. Acredito que mesmo na tradução do filme, mesmo ele dublado, o contexto das piadinhas e dos comentários engraçados, eles não perde o sentido. O próprio desenrolar da trama respeita bastante o público infanto-juvenil. É bonito ver o quanto eles focam a parte do amor mãe e filha, e em alguns momentos ela adota um discurso meio Dora Aventureira, olhando para a câmera, tipo, onde está o lago? Brincadeira. Mas em alguns momentos ela tem um diálogo interativo com o público que acaba cativando. Não ficou algo cansativo também, nem exagerado, nem quiseram extrapolar nada. É um diálogo natural, muito comum em filmes infanto-juvenis. Alguns cortes do filme, para os mais velhos, que lembram do filme Baby Porquinho Atrapalhado, ele tinha umas passagens de capítulo, né, uns cortes de capítulos, todo desenhadinho, todo bonitinho, e a gente consegue ver isso também nesse filme de Enola. Eles mantiveram aqueles cortes de capítulo usando desenhinhos animados, que dá até uma certa nostalgia daqueles filmes antigamente, onde era comum esse tipo de corte. Legal ver a atuação da Millie, porque, como dizem na internet, ela é a rainha das piscadinhas, né? E eles utilizaram muito disso no filme. Principalmente quando ela explica pro público o que está acontecendo na história. Ela praticamente quebra a quarta barreira, um Deadpool da vida. Minha cena preferida dessas piscadinhas dela é quando o vilão tá tentando matar ela afogada, ela se finge de morta, nisso a câmera ela vai pra dentro do barril, mostra a Enola com os olhos abertos, ela dá uma piscadinha pra câmera, tipo, tô viva. Achei bastante criativo a forma como eles construíram aquele momento lúdico do pensamento dela. Somos acostumados, pelo menos nos 2 últimos filmes do Sherlock com Robert Downey Jr., ele meio que prevendo o futuro, pensando em câmera lenta em todos os movimentos. Até cheguei a pensar que usariam algo nesse sentido com ela, mas não. No caso dela, eles construíram um raciocínio lógico e emocional ao mesmo tempo. Porque em determinados momentos ela se apega às lembranças da mãe e aos ensinamentos que ela teve com a mãe para tentar desenrolar algo que está acontecendo agora. Em outro, ela pega um anagrama, é mostrado como se fosse um anagrama animado na cabeça dela, onde ela vai montando frases e palavras para dar sentido àquele contexto de pensamento dela. House. Ficou uma construção de personagem interessante. Ela não segue o viés dos Sherlocks, né, que antevê as coisas praticamente, mas ela tem um raciocínio rápido e lógico e ao mesmo tempo emocional, que dá a ela uma chance de acerto às vezes mais rápida ou maior do que as dos irmãos. Dá pra entender que eles precisaram apagar um pouquinho dos personagens Sherlock e o Mycroft, porque a personagem principal do filme é Enola. Se pegasse o Sherlock na essência pura dele, ou então o próprio Mycroft, como comentamos, eles iam acabar ofuscando a luz dela como personagem principal, porque, como eu disse, ela tá muito em formação, e se eles agissem como eles agiriam num livro do Arthur normal, não ia sobrar nada pra Enola fazer, porque eles iam achar a mãe deles rápido, ia resolver tudo muito mais rápido do que ela, e ela também não ia aprender nada. Então foi interessante essa solução que encontraram para esse enredo. O Henry teve uma atuação muito boa como Sherlock, você consegue enxergar o personagem nele, e o Sherlock ele é um personagem que você tem essa de você enxergar. Por mais que ele seja diferente, por mais que ele esteja em N universos diferentes, se você olhar e o cara estiver fazendo um mau Sherlock, você vai saber que o cara está fazendo um mau Sherlock. O Henry foi bem. Também o cara parece um armário, vai criticar ele quando você vê. Mas o Sherlock, assim como o Mycroft, ele foi desacelerado, e dá pra ver que por mais que ele tá entendendo tudo que tá acontecendo, ele já sacou muita coisa que a Enola ainda não tinha percebido, ele deixa as coisas rolarem pra ver até onde a irmã deles vai conseguir ir. A história realmente parece passar em um universo paralelo, porque é difícil a gente situar cronologicamente aonde está se passando aquele momento histórico pelo que a gente conhece dos livros e dos filmes de Sherlock. Durante uma fala do detetive Lestrade na mansão, quando a Enola está fantasiada de viúva, ele fala, mas o Sherlock trabalha sozinho.
Então, pela fala dele, nós deduzimos que a história se passe antes dele conhecer o Dr. Watson. E, em um universo lúdico, talvez seja esse o gatilho para ele procurar um parceiro futuro. Não sei. Ficou meio estranho, a gente fica meio perdido. Nessa situação a gente ficou meio perdido. Até pela fisionomia dos personagens serem mais velhos, esperávamos que eles estivessem passando em um tempo que nós reconheceríamos, pelo menos. Ou por referências de livros ou algo nesse sentido, mas não ocorre. Tanto em Sherlock quanto em Hereditary, nós estamos acostumados a ver um conflito familiar do Sherlock com o pai. E nesse enredo do filme, o pai deles morreu. Então, são só eles que sobraram mesmo. E o que nos leva a crer, assim, que é totalmente fora desse universo e possivelmente antes dele conhecer o Dr. Watson. Não dá pra garantir que o filme vai ter uma continuação, apesar de ele ter deixado muitos ganchos para uma possível continuação. O problema principal do filme que foi apresentado foi o sumiço da Eudoria Holmes e ela foi encontrada. Então, algumas perguntas sobre se a mãe deles realmente é uma terrorista. Quem são as mulheres misteriosas que se encontravam na casa dela quando a Enola era mais nova? O que significa aquele clube da luta feminino lá escondido em cima da casa de chá? Entre outras perguntas, e uma principal assim que prendeu a atenção do começo ao fim: o Mycroft casa com a dona do internato onde ele queria colocar a Enola? Não sabemos. E esperamos e temos fé que nos próximos filmes, caso ocorra, essas perguntas, entre outras, sejam respondidas. E aí, o que você achou do filme? Acha que vai ter continuidade? Deixe nos comentários e não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos. E devo dizer, o único conselho que eu posso dar é: às vezes você precisa bater os pés na água para atrair os tubarões. E por que vamos querer atrair esses malditos tubarões? Boa pergunta.